Talvez você ache que o fato da gente saber dançar nos eleve a um patamar superior, né? Ou muito distante de vocês. E na verdade, gente, a gente é igual, exatamente igual a todos vocês, né? Sim, não. Tem orelha, tem o nariz, tem o cabelo, tem óculos. Talvez óculos vocês não tenham, mas eu tenho. Alguns têm, alguns têm, alguns não têm, então eu tenho. É um pouquinho diferente mesmo. A diferença só é que a gente levou 10 anos de muito esforço, dedicação para aprender a dançar chamamé e saber dançar como a gente dança hoje. A gente fez muito curso de dança, né? Tanto dança de salão como dança gaúcha mesmo, com diversos professores, tá? Procurando sempre mesmo nos aperfeiçoar cada vez mais. Principalmente para preencher um vazio que a gente sentia quando o assunto era conexão e condução, né? A gente sempre sentiu essa dificuldade, parece que sempre faltava alguma coisa, né? Além disso, a dança pra gente sempre foi uma terapia alternativa, né? A nossa fonte de renovação energética. Bom, vamos lá, vamos começar a contar então como é que a gente teve as primeiras nossas aulas, né? Nossa primeira aula, nós tivemos um grupo, né, participando de um grupo, onde esse professor, né, Pamela, ele era um professor com a professora e sozinhos. Então a turma, além de ser uma turma muito grande que a gente começou, né, o ambiente era muito grande. Era uma turma de vários casais, né? E a gente tinha somente um casal de professores para ensinar. Isso. Esse professor, ele tomou uma técnica que, na visão dele, era a mais correta naquele momento, né? Nós fazíamos um círculo, para vocês entenderem, em volta da pista de dança e nós olhávamos ele no centro, né? Dando aula com a professora. E nós tínhamos... Eles ficavam no centro e os casais em volta, né? Em volta deles, né? Pela postura, tudo, tentando copiar o que eles faziam. Só que nós dois tínhamos muita dificuldade de tentar assimilar em que local que nós iríamos repetir, né? O espelho, vamos dizer assim, ele estava refletindo a postura dele. Porque imaginem a cena, né? O casal de professores está aqui, vamos dizer assim, né? Como se a gente estivesse aqui. E o círculo de alunos em volta. Então, alguns casais estavam na mesma direção que os professores, mas outros, conforme o círculo ia acontecendo, ficava ao contrário. Por exemplo, a prenda estava aqui, a professora estava aqui, dependendo de onde estava no círculo, ela estava virada para cá. Em várias posições, né? Em vários ângulos. Dependendo do ângulo que a gente estava, isso acabava espelhando, né? Porque a gente tinha que olhar o professor e daí, eles estavam indo para cá, a gente tinha que ir para o outro lado, porque se começasse para cá era ao contrário. Então era um espelho, né? Isso a gente levou um tempo para entender que que aquilo confundia, na verdade, né, Maicon? E isso foi muito, né, nos prejudicou muito, mas a gente finalizou o curso, né? A gente conseguiu treinar em casa, né? A gente se esforçava, então tinha todo esse... Mesmo tendo o problema ali, né, vivenciando no curso, nós ainda continuávamos em casa para tentar recuperar esse tempo. Não que o método deles era errado, né? Era a forma que eles sabiam ensinar. Mas agora que a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente percebeu que aquilo era ajudava a dificultar o nosso aprendizado, né? Era muito mais difícil. E fez com que a gente, né, se desempenhasse mais ainda a buscar e se aperfeiçoar, né? Além dessa dificuldade, né, como o Maicon comentou, eles eram sozinhos, os únicos casais, então outra dificuldade que a gente tinha também era de tirar nossas dúvidas com os professores. Justamente porque a turma era grande, tinham muitos casais, então a gente quase não conseguia ir lá falar com o professor e tirar nossas dúvidas, né? Mesmo tendo paciência, às vezes a aula terminava e realmente não tinha mesmo tempo. A gente realmente ensaiava em casa, se dedicava, mas sempre naquela dúvida se a gente estava fazendo certo, né?
Na época, imagina 10 anos atrás, o celular mal era para fazer ligação, não tinha essa coisa de WhatsApp, grupos de curso de dança, enfim, então não existia esse recurso, né? Era realmente a aula presencial física, aquele momentinho daquela aula com os professores, né? A câmera é muito caro, né? O sistema de câmera naquela época era muito caro e eram poucas pessoas que tinham, né? Enfim. Isso mesmo. E aí, né? Uma das aulas, esse era o curso... Tá vivo. Ele vai funcionar. Vai, tá. Tá bom, hein? O curso que a gente estava fazendo era o curso básico, né? O inicial. O Maico acabou esquecendo de comentar o nosso primeiro curso, né? Claro, começamos... Falei do primeiro. Não, essa foi a primeira história, nosso primeiro contato com a dança. Então a gente começou pelo curso básico, claro. E aí quando chegou o ritmo do chamamé, meu Deus. Gente, que ritmo difícil, não encaixava. Ai, não sei, não entrava, a gente ficava se batendo, né? Uma confusão total. Então, os professores sempre diziam pra gente que era totalmente normal essas dificuldades, porque era o nosso primeiro curso e era natural levar 2, 3, 4 cursos para conseguir entender e aprender a dançar o chamamé como deveria ser, né? Então, se formamos naquela turma e a gente decidiu partir para o curso avançado. Porém, né, como aquela turma, aqueles professores, eles não tinham curso avançado, a gente escolheu uma outra turma, outro grupo de dança. Até porque a gente achava aquele outro estilo, né, aqueles outros passos bem mais bonitos do que a gente estava aprendendo. Então a gente optou em escolher um outro grupo de dança. E aí, Maico? Foi mais confusão ainda, né, Pamela? Meu Deus. Porque além de trocar de professores, trocar de grupo, a gente também percebeu que o método mudou muito, né? O método e também, né, o estilo, né, o chamamé era diferente. Então a gente não sabia que existia dois estilos de chamamé, né? Que existe o campeiro e existe o bailado. Então, ao menos aqui na nossa região classificado de duas formas, né? E esses dois não se conversavam, e nem se conversam ainda hoje muito bem, né? Porque o campeiro tem um pouco de regra e o bailado tem um pouco mais regradinho. São coisas diferentes totalmente, né? Então, nesse curso aí a gente percebeu que foi necessário realmente esquecer o que a gente aprendeu. Então, já foi difícil a gente fazer aquele curso iniciante. A gente aprender. E a gente teve que... Todo o esforço que a gente teve, tira de lado, é outra coisa, é outra história, é outro método. Recomeça, esquece aquilo, porque mudou, realmente mudou. Então, né, imagina... Os vícios, né? Então, assim, a gente se dedicou tanto em aprender e pegar aquele estilo. E do nada a gente teve que perder esse vício, né? Esquecer o que a gente conseguiu aprender para reaprender um outro estilo. E como é ruim, né? Quando você tem um vício e começar algo novo, né? Fica bem mais complicado, né? Tinham momentos até, a gente ri hoje, né? Mas na época era desesperador. Que o professor de dança pegava a perna do Maico para mostrar o passo. Assim, Maico, você coloca o pé aqui, não é lá. Porque o Maico não entendia como fazer o passo. Hoje a gente ri, além mas do era... nervosismo, né? E era uma outra forma, então... Então tinha momentos que o professor realmente, Maico, você faz esse desenho com a perna. E a coisa não entrava. A gente cansou, inclusive, de brigar, porque a gente não, né, o nervosismo tomava conta, a gente não se entendia, a condução não funcionava. Ele falava que o problema era eu, né, que ele estava fazendo, eu que não estava, né, ele estava fazendo a condução, eu não estava conseguindo fazer, que eu estava dura, pesada, enfim. A gente brigava, assim, também porque o fato do que os passos não se encaixavam, sabe? Eu não sei, não tinha conexão, faltava alguma coisa que pudesse montar esse quebra-cabeça de chamamé. Imagino que vocês devem, né, alguém aí deve ter passado por algo semelhante. Se sim, conta pra gente, por favor. Algumas aulas, inclusive, né, eu tinha que insistir tanto, mas tanto pra gente ir pro curso, porque o Maico ele já tinha desistido, né? Também, né, vamos lá, brigando direto.
não entendia como fazer o passo, ficava nervoso. Não tinha motivo, né, motivação, não tinha ânimo para sair de casa nos domingos, né, para ir aprender a dançar. Então, era complicado, porém, né, só o fato de desistir daquele sonho de aprender a dançar o chamamé me deixava agoniada. Eu ficava assim, com um sentimento de tristeza muito grande, sabe? Então eu gostava muito de dançar, eu queria muito aprender, mas estava muito difícil. Só que mesmo diante de todas as dificuldades, a gente conseguiu se formar, né? E a gente é tão bom no que faz, né? A gente é tão persistente, vou dizer assim. A gente foi empenhados, né? E mesmo eles pegando na minha perna, a gente conseguiu, né, uma vitória, né? A gente se tornou professor desse grupo de dança, né, da nossa região, que se chama, né, Mercosul. Ele é um grupo... Na época, né? Isso, na época era o grupo Mercosul. E é um grupo, né, que era na época renomado. E nós ficamos lá durante 3 anos. 3 anos mais ou menos, tá? E lá em 2008, né, eu e a Pâmela pegamos e decidimos, vamos criar o nosso grupo nativista. Nosso próprio grupo, chamado de Grupo Nativista, né? Que existe até hoje, inclusive, né, Maico? É a nossa matriz. Então, no presencial, a gente se chama como Grupo Nativista. E aqui no online, né, a gente se chama como Bailar a 2. Isso aí. Pois bem, com o passar dos tempos, né, e as turmas que a gente teve e vivenciou, fomos notando certos padrões repetitivos nos casais de alunos, percebendo que as dificuldades sempre eram as mesmas. Isso mesmo. Mudando de grupo para grupo, sempre foi o mesmo. De turma para turma, né? Isso aí. Então a gente foi percebendo que as dificuldades dos nossos alunos eram, inclusive, muito semelhantes às nossas dificuldades, né? Isso começou a nos incomodar, né? Porque os alunos tinham dificuldade, eles também brigavam, muitos desistiam de continuar o curso de dança. E a gente foi percebendo, né, então, que passava turma, que nem o Mike falou, passava turma e pós-turma e as dificuldades eram as mesmas. E aí a gente foi, né, tentando, mudando o nosso método, observando o que a gente poderia melhorar para que os alunos pudessem entender melhor como fazer os passos e reduzir as dificuldades deles, né? E aí foi assim, na tentativa, no erro, no teste, que começou a surgir o nosso método de ensino, né? Totalmente exclusivo, meu e do Maicon. Porque, como eu comentei lá no início, né? A gente tentou fazer vários cursos mesmo com vários professores, mas a gente não encontrou nenhuma técnica nem nada. Então a gente foi criando a nossa própria técnica e foi colocando em prática com os nossos próprios alunos para entender qual dava certo, qual não dava e, né, onde foi surgindo o nosso método de ensino. E hoje, né, já se fazem 15 anos que nós temos o Grupo Nativista, aonde nós ensinamos casais a dançar estilos de bailes, né? Ensinando a base da dança tocada em bailes, ensinando também os amantes, né, que gostam da dança figuradas, que são os shot, né, os estilos shot, milonga e o tão querido chamamé. Isso aí. E foi também passando nossos vídeos nas redes sociais que encontraram a gente, né? A gente fazia nossas coreografias, postávamos nas redes sociais e o pessoal começou a gostar, né? E começou a ver que a gente tinha uma forma diferente, passos, e aí começaram a nos convidar para fazer cursos e mais cursos em todos os lugares. Só que é humanamente impossível. É sofrido. A gente até tentou. Atender todas essas regiões ali foi bem punk, assim. A gente até tentou, mas a gente não consegue estar em todos os lugares que todo mundo pede, né? Inclusive, né? Conta um pouco, vai. Abre seu coração. A gente então pensou, por que não usar a tecnologia ao nosso favor, né, Michael? E aí
né, com a tecnologia, com a internet, com essa questão de lives, enfim, está tudo muito mais fácil agora, então a gente decidiu, a partir do ano de 2022, estar aqui com vocês através do Bailar a 2, ensinando então a dançar com sintonia, com leveza, com conexão, esse ritmo lindo chamado chamamé. Sem descomplicação. Sem complicação. Isso mesmo, né? E ó, não é só porque a gente gosta, né, de ensinar e dançar. É que realmente para nós dois, a dança, ela se tornou um mundo de possibilidades, é um mundo de transformação. Então a dança é para nós a nossa fonte de renovação energética, o nosso momento terapêutico, um momento de cura, é um momento de liberdade, é um momento de paz, é um momento de união, né, de conexão. É um momento comigo mesmo sozinha, né, onde eu consigo me conectar com o meu eu interior. É uma conexão com parceiros, né, parceiros de dança, com amigos, uma conexão com outras pessoas, né? A gente conhece tantas pessoas. E é aqui que a gente, dançando, né, que a gente esquece os nossos problemas. E sim, a gente também trata de ansiedade, depressão, as preocupações do dia a dia. Pois quando a gente está dançando, realmente a gente consegue esquecer de tudo mesmo. Vivenciando o nosso momento do aqui e do agora, né? E nós amamos tanto dançar, né, que a nossa vida gira em torno da dança, literalmente, há mais de 20 anos. Sim, verdade. A gente ama muito as amizades que a gente faz, a gente ama conhecer novas pessoas, a gente ama aprender cada vez mais passos, a gente ama criar novos passos, a gente adora criar novos passos, inclusive. A gente ama criar coreografias, a gente ama ver as pessoas dançando as nossas coreografias. A gente ama formar novos alunos, a gente ama formar novos professores. E assim, amamos tanto, mas tanto essa transformação toda que a dança causa na nossa vida, que a gente decidiu então transformar, né? Tornar esse nosso amor numa missão de vida. Né, que é transformar mais vidas, mais pessoas, levar a dança a transformar a vida de vocês também, né? E aí por isso que a gente decidiu estar aqui na frente de vocês, porque a gente sabe, né, que muitos casais, o quanto a dança transforma, então a gente quer dividir com vocês toda essa felicidade, essa transformação. E a gente acredita tanto no poder que a dança tem, né, dessa transformação, que a gente quer ensinar muitas pessoas o quanto mais a gente puder, porque, como comentei, é uma missão de vida sim, e a gente quer dividir o ser feliz bailando a 2. Tá escrito lá, pausa grande para aterrissar. Tô aterrissando. Tô aterrissando. Tô aterrissando. A gente está trazendo realmente o que é o nosso chamamé, né? Que é um chamamé que é da tradição gaúcha, tá? Mas a gente sabe que existem, né, as regras das tradições dos CTGs, existem as regras dos MTGs e o nosso, na verdade, ele é livre de regras, na verdade, né? Por quê? Porque a gente ensina para ser feliz, né? Que nem eu comentei, ser feliz bailando a 2. Então a gente não está ensinando novos casais a dançarem em invernada artística ou fazerem, né, apresentações de dança seguindo todas as normas. Não é essa a ideia. A nossa ideia é realmente ensinar os casais a dançar o chamamé nos bailes, nas festas, né? E se divertir. Ali uma coreografia de uma apresentação que não seja as competições de Enarte, né? De bailes, né? Bailes livres de todas as regiões do Brasil, fora do Brasil. Então, enfim, é livre,
né? É free. Na verdade é isso, a nossa ideia é levar o chamamé, levar a dança de uma forma mais livre de regras e que seja de forma transformadora para tornar vocês felizes mesmo, né? Como eu comentei até agora, certo? Então a gente não quer bater de frente com ninguém, tá? Não estamos aqui por nada disso. A gente sabe também que cada região dança de uma forma diferente, né, Maicon? Então, assim, vocês vão perceber que o nosso, né, devem ter percebido já que o nosso chamamé, ele tem uns passos totalmente exclusivos nossos, porque a gente criou as figuras, tem regiões que dançam bem diferentes, então, né, não tem problema, gente, a gente quer levar essa felicidade através da dança para as pessoas. É isso que a gente quer. E a gente fala, ser feliz bailando a dois. Isso aí! Inclusive, gente, a gente admira demais, tá? Esse pessoal que apresenta a Enarte Invernada Artística, nossa, é maravilhoso, a gente fica só babando. Nunca participamos, não tivemos o prazer de participar. Nosso mundo sempre foi um mundo de baile, que são mundos totalmente diferentes, né? Mas é maravilhoso, a gente fica babando as coreografias, os ensaios. Gente, é digno de muita dedicação, realmente é maravilhoso, vocês estão de parabéns. Inclusive, imagino que deva ter gente aqui, né, que participe desses movimentos, então deixa aí nos comentários que a gente quer conhecer um pouquinho vocês. Então, na verdade, nós estamos aqui para transformar, né, levar um pouquinho dessa felicidade através da dança para o mundo, né, para mais e mais pessoas, para tornar o sonho de aprender a dançar chamamé muito mais acessível a todos, tá? Independente da região que você mora, independente se você já sabe ou não dançar, independente se você é professor de dança, tá? Nós queremos te ajudar a aprender a dançar o chamamé com sintonia, com leveza, com conexão, sem complicação, né? Por quê? Porque essa foi a nossa principal dificuldade e como a gente criou esse método, então a gente decidiu vir dividir com todos vocês pra gente ser feliz bailando a dois, certo? Então agora que você já conheceu um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como o nosso método foi criado, nada mais justo do que vocês entenderem como é que ele funciona, né? Certo? Certo. Bom, o nosso método se baseia em 3 pilares, tá? Em 3 pilares. Qual que é o primeiro? Mental, tá? Então, vocês vão aprender lá o método mental. O segundo é o método teórico. E o terceiro, nada mais importante do que o prático, tá? Isso. São mental, teórico e o prático. Pilar mental. O pilar mental, queres explicar? Não. O pilar mental, ele é o pilar onde a gente prepara a mente de vocês, né, para dançar. Então a gente quebra todos os paradigmas, todos os medos, objeções, tudo que a sua mente possa estar, levar você a ter mais dificuldades, né, ou então até desistir da dança, né, de aprender a dançar. Muitos paradigmas, muitas objeções a nossa mente cria de forma inconsciente, né? Ou seja, você nem percebe que você está tendo uma manipulação da mente, querendo te impedir de aprender a dançar. Isso interfere, inclusive, muito na evolução dos casais. Quando a gente não tem consciência, né, dos erros que a gente pode cometer ou do que a mente está querendo fazer com a gente, aumenta a dificuldade, prolonga o tempo que leva para aprender a dançar e muitas vezes a gente acaba desistindo porque a gente acha, inclusive, que a gente não tem jeito para dança, né, Maicon? Isso aí. Vou falar do pilar teórico, tá? Show! O que é o pilar teórico? É quando você estuda os passos, entende a teoria deles, como realmente eles funcionam e antes de sair executando, é claro. Isso mesmo. Entendem, né? Nos mínimos detalhes como o passo deve ser executado, como deve ser realizado e de fato a teoria de cada passo, detalhando
para que cada sua mente entenda o passo e facilite a execução dele. O pilar prático é de fato a dança, né? A execução do passo, enfim, é a hora que vocês saem dançando aquilo que vocês aprenderam. Faz sentido a gente, né, falar um pouquinho sobre a mente, a teoria e a prática?